Bom, quem diria, e não é que a Panini realmente trocou meu ônibus do Paul Gini? Galera, vocês devem ter visto, fiz um vídeo que repercutiu bastante aqui no canal sobre o defeito do ônibus do Questão. Vocês lembram que eu fiz que basicamente a lombada do ônibus vinha colada nas páginas. Então, basicamente, quando tu abria a lombada, ela se quebrava. É importante dizer que aquele vídeo era um vídeo sobre um defeito de fabricação. E, inclusive, cara, teve uma live de um canal, acho que é Crônicas Iborianas, se eu não me engano. E o cara começou a folhear e ele tentando abrir o ônibus e começou a dar um barulho Porque quando tu abre e a lombada tá colada, né, tipo, a lombada, né, essa parte do ônibus tem que dobrar. Se a lombada tá colada, o ônibus racha e dá um barulho. E o cara tava na live, tipo, tentando abrir o ônibus e ele não abria. Porque pra abrir tem que forçar. E quando tu força, basicamente tu quebra a parte do meio. E o cara apavorado, assim, no sentido de... Pô, gente, sim, é só um ônibus, é só um quadrinho, é só um livro, é só um objeto. Pô, mas é frustrante pra caramba. Tu comprar algo, produto do valor alto, etc, etc, né? Tu tem um amor. Pô, pra tu comprar um ônibus de qualquer personagem, tu gosta muito daquele personagem ou muito daquele roteirista, desenhista, etc. Tu tem que gostar muito do que tu tá comprando para fazer um investimento alto. E aí vem com defeito. Que bosta. Tá, mas o importante é o seguinte, acho que é legal de deixar claro que, como eu falei, esse é um vídeo sobre, aquele foi um vídeo sobre um defeito de fabricação. Não era um vídeo sobre lombada, né? Galera, vamos lá, tá? Eu tenho aqui na coleção, por exemplo, um quadrinho do Chabuté, que eu tenho há muitos anos, que é o Alone. Vocês dêem uma olhada como é que tá a lombada desse quadrinho. Ele tá todo destruído, tá? Por quê? Porque basicamente eu emprestei esse quadrinho para muita gente. Esse gibi ele passou na mão de uma galera, que como ele tem pouco texto, né, etc, eu acho que é legal de emprestar, além de passar uma mensagem muito bonita. Eu nunca tive... Até o Pipoca Nanquim publicou no Brasil o Solitário, e quando eles me enviaram a edição, né, de cortesia, eu sorteei para os apoiadores do canal. Porque, cara, isso aqui faz parte da história do meu livro. Isso aqui é legal, sabe? Pô, eu sei que até pode parecer meio bobo pra galera, mas eu acho legal. Mesma coisa, por exemplo, o Diomedes, do Mutarelli. O meu tá todo desbeiçado. E, whatever, beleza, não é um problema, sabe? É legal, é a marca de uso do livro. O que me incomoda, no caso desse ônibus aqui, é que não foi um processo de leitura. Foi literalmente um produto comprado que veio com defeito. E sem contar o seguinte, gente, quando quebra a lombada do ônibus, não é uma questão até de estética, porque assim, vocês concordam que vem uma sobrecapa que esconde o problema estético. Então não é uma questão de, ok, eu preciso que meu ônibus esteja 100% bonitinho para eu dormir à noite. A partir do momento que a lombada quebra, fica mais difícil de fazer a leitura. Porque o ônibus ele fica bambo, né? Tu tem aquela estrutura firme da lombada, que tem que estar firme, ela está prejudicada. Até quando tu vai segurar o ônibus para ler, é mais chato, porque é legal que esteja firmezinho ali, pelo menos eu, quando vou ler determinados ônibus, eu seguro aqui nessa parte, eu preciso que esteja tudo firmezinho, bonitinho, para facilitar ali, né, o processo de leitura. Dito isso, o que eu resolvi fazer? Eu sabia que eu já tinha comprado há muito tempo esse ônibus, né? Esse aqui é o que está com defeito, né? E eu não tinha expectativa que a Panini fosse trocar para mim. A gente tá falando aí do ônibus do Batman do Paul Dini, né? Fase icônica. Eu sempre quis ler isso. Fiquei muito feliz quando a Panini publicou. Enfim, né? Como eu falei, tava com defeito. Mas vamos tentar, né? Por que não? Mandei um e-mail pra editora. Ó, gente, olha só. Eu comprei o ônibus do Paul Dini, mandei o número do pedido. Eu acho que eu não cheguei a mandar o número do pedido, só mandei falando que o ônibus veio com defeito. Aí eles responderam, pedindo o número do pedido e fotos. Aí a Panini me respondeu com o seguinte, olha só, a gente não tem como trocar, porque o teu pedido tem mais de 90 dias. E defeitos, o prazo de troca para um defeito de fabricação é de 90 dias. Aí o que eu fiz? Bom, primeiro eu fiquei triste, né? Depois o que eu resolvi fazer? Eu mandei uma mensagem só para, sabe, de curiosidade pro Dedê. Vocês sabem quem é Dedê? Dedê é o nosso demolidor brasileiro, né? Nós fizemos uma matéria aqui no canal sobre um advogado que processa editoras, né? Tipo, tem dezenas de processos contra editoras brasileiras, seja por atraso, seja por defeito de fabricação. E, inclusive, talvez, eu não sei se ele vai autorizar, a gente volte a falar sobre o Dedê aqui no canal, tá? E vocês vão entender exatamente por quê.
Então, aí ele falou assim, não, Vini, tem uma cláusula não sei o nome, tá um artigo no Código de Defesa do Consumidor que diz que o vício oculto, né, quando tu não... Porque tem problemas em produtos que tu só vai descobrir com o passar do tempo, com sabe, talvez às vezes tu abrir só o teu ônibus, assim, dar uma olhada por cima, tu não vai exatamente perceber que a lombada tá colada e tu, beleza, quando eu for ler, depois eu folheio melhor e aí tá, depois que realmente vai aparecer o problema. Então eu mandei pra Panini isso, olha só, esse problema, ele se caracteriza como um vício oculto, eu não tinha como descobrir isso quando eu comprei, mesmo com a folhada por cima, eu não tinha como ter noção que, né, de fato tava ali, a lombada do ônibus ia rachar no meio. Mandei isso e a Panini trocou. Veja só, foram aí uma semana mais ou menos, umas 2 semanas o processo todo e uma semana até o ônibus chegar. Tá aqui a edição mais nova. Detalhe, para quem tem curiosidade, a versão nova que a Panini me enviou tinha o mesmo defeito que a versão anterior, né, o lance da lombada tá colada, né? Então assim, a boa notícia é que eu já sabia do problema, imagino que seja praticamente todo o lote, né, do ônibus do Podini tem essa lombada colada, eu fiz aquele esquema que eu falei lá no outro vídeo, né? Basicamente peguei uma régua, coloquei entre a lombada, né, e descolei as páginas da lombada de forma que sim, né, agora o livro abre bonitinho e tem o espaço que tem que ter, né, para experiência de leitura, né, funcionar bonitinho. Inclusive, os honorários do DD, né, ele me pediu, são o ônibus antigo. Ele quer que eu envie o ônibus anterior para ele, então eu vou embalar ali com carinho, bonitinho, vou inclusive reaproveitar a embalagem da Panini, né? Vocês percebam que a editora não me pediu o ônibus com defeito. O primeiro programa que eu fiz sobre esse caso era um vídeo sobre um produto com defeito. Esse segundo vídeo é um programa de utilidade pública. Por quê? Porque eu sei primeiro, né? Muita gente tem curiosidade para saber como é o processo de troca, como é que funciona, e eu acho que, né, imagino que muita gente também vai pedir, seja para o ônibus questão. Tem outros ônibus que estão com esse mesmo defeito da lombada rachada, então sim, existe a questão do vício oculto, né? Do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que você tenha comprado há mais do que 90 dias, ao mesmo tempo. Mesmo que você... Vamos lá, né? Você comprou o ônibus do Batman do Paul Dini, ou outros ônibus em geral, e veio com defeito. A minha recomendação mesmo que você não se importe, né? Como eu falei, esteticamente não muda nada. O processo de leitura, dá para ler? Dá. Vai ficar um pouco pior? Vai, porque é uma estrutura que está rachada no meio, o ônibus vai ficar bambo. Porém, mesmo que você não ligue, ou sabe, você já leu o Batman do Paul Dini, nem faz questão de ler, tá tudo bem. Eu sugiro que você troque. Por quê? Por 2 motivos, tá? Primeiro, eu pelo menos acho muito ruim ficar com um produto com defeito, né? Como eu falei, não é uma questão de, beleza, eu li e quebrou no meio e... Não, é uma questão... Como eu falei, é um vício oculto desse produto. Segundo, gente, quanto mais leitores pedirem a troca, né? Porque se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você comprou algum ônibus que seja. É legal que a Panini melhore o controle de qualidade, né, a própria questão que a Panini converse com a gráfica e explique, olha só, existe um defeito, eu estou tendo uma demanda de troca desse produto. Então, assim, por isso que é interessante que você aí do outro lado troque, que você mande mensagem, que você veja, olha só, é um problema. Inclusive, eu digo isso porque existe uma estatística, vocês sabem que o leitor, ele tem, isso eu já ouvi de editora, o leitor geralmente não faz a troca, sabe? Quando um produto vem com algum tipo de defeito, seja porque, é muita mão parar minha vida, trocar, enfim. E vamos parar e pensar o seguinte, né? Se ninguém pediu a troca, o recado passado para a editora não, beleza, dá para manter esse nível de qualidade porque o leitor não está reclamando, né? Não as pessoas não estão se motivando a trocar, quer dizer que elas aceitam o produto. Claro, a Panini, eu acredito que provavelmente a própria Panini está vendo esse vídeo, então eles vão, né, conversar com a gráfica, melhorar, mas eu quero dizer que essa questão da troca é uma questão talvez até um pacto entre nós leitores, sabe? No sentido de que para a gente exigir das editoras sempre a régua de qualidade lá em cima. Gente, foi muito bom ter vocês por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Comenta aí embaixo se vocês fizeram esse processo de troca, vocês estão no meio desse processo, vocês se motivam a trocar, vocês fazem parte da estatística de pessoas que não trocam o produto, que tem um pouco de preguiça. Aconteceu comigo isso acho que uma vez, teve 1 ou 2 produtos assim de quadrinho que eu não troquei, e eu me arrependo, tá? Me arrependo, porque, como eu falei, gente, é chato ficar com um produto com defeito, né? Se é um defeito, sei lá, uma batida, alguma coisa que faz parte da história do livro,
é legal. Mas aí tu vir com o produto todo cagado, aí não tem como, tá? Lembra de apertar no botão do like e é isso, tá? Ah, peraí, faltou falar, ó, e se você quer saber quando esses produtos estão com bom desconto, né? Quando vai aparecer aí um desconto legal num ônibus, tem link aqui embaixo, tá? Tem os grupos de promoção, tem no WhatsApp, Telegram, bonitinho. O Telegram é simplesmente o maior Telegram de quadrinhos da internet brasileira. Tem comentários abertos, notícias, tudo que tu pode imaginar tem aqui na descrição do vídeo. E é isso, tá? Agora temos parceria com o Mercado Livre. Tem Mercado Livre, tem loja da Panini, tem Amazon e outras lojas em breve, tá? Valeu.